Ouçam o que é que o Papa disse recentemente. Ele disse que os fundamentalistas estão em todas as religiões. Eu preciso que vocês me escutem, amigos. Vocês já ouviram falar num lobo com roupas de cordeiro? Escutem. Ele diz: fundamentalismo existe em todas as religiões e nós temos que os combater. E o Papa define um fundamentalista como uma pessoa que magoa outras pessoas, que fala mal de outras pessoas no nome da religião. Escutem o que isto diz. Isto é, as notícias EWTN. Diz, o Papa falando, usando o nome de Deus para justificar violência é blasfémia. Não se esqueçam disso. O que é que eu disse? Se você cometer violência, você está a blasfemar Deus. Estas palavras do Papa Francisco condenam a ele mesmo. Estas palavras condenam-o. E porquê é que eu digo isto? Porque o Papa é um professo jesuíta. E os jesuítas são um grupo de pessoas, um extremo grupo de pessoas, um grupo radical de pessoas dentro da Igreja Católica Romana. E eles cometem violência no nome, entre aspas, de Deus. Então quem é o Papa? Diz-me. Ele mesmo é um fundamentalista. Baseado na sua definição, ele mesmo está blasfemando Deus. Baseado na sua definição, escutem isto. Repórter Nacional Católico. O título diz: para compreender o Papa Francisco, o que é que o mundo tem que fazer? Olhar para os jesuítas. Olhem aqui. As notícias da semana. 5 de setembro de 2014. Diz o título: com o seu primeiro Papa. Com o seu primeiro Papa, o quê? Os jesuítas estão agora voltando outra vez. Qual é que é o primeiro objetivo dos jesuítas? Porque o Papa e a Igreja Católica não escondem que o Papa é um jesuíta. E por causa que nós nos desfizemos do livro sem preço, O Grande Conflito, nenhum de nós sabe quem é que são os jesuítas. E nós livramos-nos dos verdadeiros relatórios históricos. Nós não sabemos o que é que isso significa. O objetivo dos jesuítas diz que é para derrubar os protestantes. O verdadeiro protestantismo. A última passagem diz: votados à pobreza e à humildade perpétuas, era o seu estudo objetivo conseguir riquezas e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Então qual é que é o propósito e o primeiro objetivo do Papa Francisco? É derrubar os verdadeiros protestantes. De onde é que o nome protestantes veio? Qual é que é a história da origem do nome? Contra quem é que eles estavam a protestar? John Wycliffe, Martinho Lutero, Huss e o Jerome, Calvin. Contra quem é que eles estavam a protestar? O papado e as suas falsas doutrinas e os princípios do papado. Vocês não sabem quem é que são os protestantes. Quem é que eles são, meus amigos? O que é o juramento dos jesuítas? Escutem, Pai do céu, abra as nossas mentes. E diz, isto é o juramento dos jesuítas, que o Papa Francisco, ele mesmo jurou. E antes de ele se ter tornado Papa da Igreja Romana Católica, ele era o principal jesuíta na América do Sul. Este documento foi traduzido dos registros do Congresso dos Estados Unidos em fevereiro de 1913. Só para deixar bem claro, estes documentos, estas palavras foram proferidas no Congresso dos Estados Unidos. Isto faz parte dos documentos do Congresso dos Estados Unidos. Isto não vem da boca de qualquer homem. Isto são provas, são factos que este é o verdadeiro juramento dos jesuítas. E isto mostra sem sombra de dúvidas o que é que eles são e a quem é que eles servem. Eu, na presença de Deus Omnipotente e da bem-aventurada Virgem Maria, do bem-aventurado São João Batista, São Pedro e São Paulo, declaro e juro que Sua Santidade, o Papa, é vigário de Cristo e é o único chefe da Igreja Católica ou Universal em toda a Terra. Assim pois, com todas as minhas forças, defenderei esta doutrina e os direitos e costumes da Sua Santidade contra todos os usurpadores, heréticos ou autoridades protestantes
e de todos os aderentes a quem considera hereges e usurpadores inimigos da Santa Sé ou Madre Igreja de Roma. Prometo e declaro que farei quando se me apresenta a oportunidade de guerra sem quartel, secreta ou abertamente, contra todos os hereges e protestantes, tal se como se ordenes fazer. Extirpá-los-ei à face da terra, que não tomarei em conta idade, sexo ou condição que enforcarei. Queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos esses infames hereges. Abrirei o ventre de suas esposas e baterei com a cabeça dos seus filhos na parede, a fim de aniquilar a execrada raça, que quando não posso fazer isso abertamente, empregarei secretamente a taça de veneno, a estrangulação, o aço do punhal, a bala de chumbo sem ter consideração à classe, dignidade ou autoridade das pessoas, quaisquer que sejam. Para isso consagro-lhe toda a minha alma e todas as minhas forças físicas. E com a adaga que recebo agora, escreverei meu nome com sangue em testemunho deste juramento. Se manifestar falsidade ou tibieza em minhas determinações, podem meus irmãos, camaradas, soldados da milícia do Papa, cortar as minhas mãos e os meus pés, enforcar-me, abrir o meu ventre e nele queimar enxofre, e aplicar-me todos os castigos que se possam conceber e executar sobre a terra. E que a minha alma seja torturada pelos demónios nas chamas infernais para sempre. Mais uma vez vou frisar que este documento foi traduzido de um documento que veio do Congresso dos Estados Unidos, onde foi usado como prova num caso onde os jesuítas estavam envolvidos. Então isto é um facto. Isto não é a mera opinião de algum homem. São factos. Será que isso soa como quem? Como o ISIS? Sigam-me agora. Pai do céu, por favor, dê-nos entendimento. Vocês já alguma vez ouviram o termo tática diversionista? Então, enquanto todo o mundo está focado nos extremistas, no Islão, ISIS, e do outro lado eles estão a aceitar e a amar os principais extremistas, os jesuítas, uma tática diversionária. Então você diz, pastor, então amigos, quem é o real fundamentalista? Baseado nas palavras do Papa. Venham até Mateus 12 comigo. Quem é que então é o verdadeiro extremista, amigos? Mateus capítulo 12. Olhem comigo no versículo 37. Vejam. Mateus 12, versículo 37 diz: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então está agora o Papa a condenar-se a ele mesmo. É ele agora um lobo vestido de cordeiro. Aqui está, amigos, Vatican Insider. O Papa está a usar roupas de ovelha, como um lobo vestido de ovelha. Vocês lembram-se da sua afirmação anterior? Se você cometer violência no nome de Deus, você blasfema. O que é que os jesuítas fazem? Eles cometem violência no nome da religião. Então o que é que eles fazem? Eles blasfemam Deus. E isso é o Apocalipse 13. A besta tipo leopardo. Blasfema contra Deus. Quem será, meus amigos? É o papado. Isso ficou claro, amigos? É isso claro? Então agora, será que podia ser que o ISIS é um afluente, uma criação dos jesuítas de Roma? Será que pode ser, meus amigos? Será que pode ser um ramo daquela árvore do bem e do mal? E há mal nela e nenhum bem dentro dela. Você diz amém a isso. Será que estamos aqui? Então você pode dizer, pastor, como é que isso me afeta? E então, ele diz, nós temos que combater e lutar contra todos os fundamentalistas, todas as religiões e nações. Escutem-me bem. Ele disse, o Papa disse, tem que se juntar para lutar contra aqueles que eu declarar como um fundamentalista e como um extremista. E adivinhem quem é que o Papa agora define como fundamentalistas? Aqueles que professam ter a verdade absoluta. Escutem, vejam. Diz Catholic Herald,
30 de novembro de 2015. Vejam aqui na parte de baixo. Diz: fundamentalismo é uma doença que está em todas as religiões. Muitos acreditam que possuem a verdade absoluta e vão em frente sujando os outros grupos que se chamam cristãos com calúnias, com desinformação e fazendo mal. Quem é que nos dias de hoje professa ter a verdade absoluta? Quem professa ter a verdade absoluta? Quem é que professa hoje em dia estar a apresentar a mensagem dos três anjos, o Evangelho eterno, do Apocalipse capítulo 14, a Arca de Segurança, chamando as pessoas para fora da Babilónia, verdadeiros cristãos que acreditam na Bíblia, verdadeiros e fiéis adventistas do sétimo dia? Então, contra quem é que o Papa está a fazer guerra, amigos? Aqueles que professam ter a verdade absoluta, o resto fiel do povo de Deus. Vocês sabem o que é que ele disse a seguir? Ele disse: vocês têm duas opções. Ele disse: vocês querem que eu esteja em paz com vocês e não vos perturbe? Eu vou-vos mostrar. O Papa diz: somente digam três coisas nas vossas igrejas. Preguem só em relação à paz. Preguem só em relação a tomar conta dos pobres. Preguem só em relação à preservação do ambiente. Se vocês enfatizarem qualquer outra coisa além destes três pontos, é guerra. Estão prontos para isto, amigos? Olhem. Ele disse: Crocs, cobrindo todas as coisas católicas. 25 de outubro de 2015. Cá em baixo ele diz: ele chamou as religiões do mundo para juntarem forças para lutar contra o quê? O fundamentalismo e o extremismo. Contra-argumentando. Lembrem-se agora, extremistas, olhem para aqui. Extremistas são aqueles que professam ter a verdade absoluta. Os que falam contra os outros, certo? Então não preguem o Evangelho. Em vez disso, vamos nos focar em quê? Ao invés de argumentando, num focus no quê? Em valores positivos, tais como a promoção da paz, o cuidado pelos pobres e a proteção do ambiente. Isso é o Evangelho social. É essa a razão por que temos muitos adventistas de sétimo dia, os quais chegaram a um ponto, não pregando e não enfatizando a mensagem dos três anjos. Mas ao invés eles estão a pregar: oh, a vida dos negros são importantes. Esse é o seu Evangelho agora. O Evangelho social, as mulheres estão no mesmo patamar que os homens. Então agora os líderes da nossa igreja gastam mais tempo fazendo mais conferências, discutindo. Será que agora nós devemos permitir que uma mulher se torne numa pastora, numa ministra, dentro da igreja? Evangelho social. E aqueles que apresentam o Evangelho eterno, levantando a verdade e denunciando o erro, a esses têm que se opor porque eles são extremistas. Então nós temos duas opções. Aqui elas se encontram. Venham até Atos capítulo 5 comigo. Aonde é que nós vamos, meus amigos? Pai que estás no céu, tu destes-me estes pães. Alimenta o teu povo, eu peço, no nome de Cristo. Olhem comigo, Atos capítulo 5. Estamos lá, meus amigos. Verso número 28. E diz: não vos ordenamos expressamente que vocês não pregasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém com essa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. E o que é que o Pedro respondeu e disse com os outros apóstolos? É necessário obedecer a Deus em vez de homens, mesmo sabendo que a perseguição está a vir. Oh, amigos, mesmo que as nações nos chamem de extremistas e de fundamentalistas, baseados na sua definição daquelas palavras, será que nós nos vamos livrar de Deus só para estar em harmonia com o diabo e o pecado? Qual é a sua resposta? Não! Pela graça de Deus. Lucas 22, amigos. Amados, Deus chamou-me a mim, humildemente, para vos preparar para o que em breve vai chegar a este mundo.
como uma surpresa esmagadora.